Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É ter em um Deus que não pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nosso canto, nossa música, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Boa noite, crianças! Estamos aqui para mais um culto ao Senhor, para ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus e sermos então ministradas por essa palavra maravilhosa. Agora no nosso culto nós vamos falar sobre o que Tia Estela cantou nessa música. Nós vamos falar sobre confiar, sobre fé, sobre depositar o nosso coraçãozinho na presença do Senhor, sem medo e sem receio, apenas entregando, confiando. E para isso, eu gostaria de lembrar com vocês uma história de Jesus com os seus discípulos que está lá no livro de Mateus. E nós vamos abrir essa palavra maravilhosa para nós nos lembrarmos dessa história. Essa história, ela se passou no mar, né? Eles estavam andando com Jesus de barco, indo de um lugar para o outro. E tudo parecia muito bem. O barco estava se movimentando tranquilamente e eles estavam atravessando, dando tudo muito certo. Mas de repente, eles começaram a ouvir um barulho. Parece que começou a chover. E aquela chuva foi ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E com ela vieram os ventos e vieram também, junto com a chuva e com os ventos, veio também o medo. Porque isso tudo estava muito agitado, a água estava muito forte, indo de um lado para o outro e o vento agitando tudo. Enquanto estava essa confusão, o barquinho, que parecia tão tranquilo, agora também estava indo de um lado para o outro. E os discípulos começaram a sentir muito medo. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que enquanto a tempestade estava acontecendo e o barco estava à deriva, Jesus estava lá tranquilamente dormindo. E os discípulos estavam desesperados, estavam assustados, estavam tão assustados que foram até Jesus. Jesus, nos ajude! Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha como está tudo agitado, como a água está indo de um lado para o outro e o nosso barquinho, ele vai virar. Então, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele se levantou no meio daquela tempestade, no meio daquela agonia, no meio daquele desespero. Jesus estava tranquilo. E a Bíblia diz então que ele levantou suas mãos e disse: acalma-te. E aquela tempestade, aquela agonia, aquele desespero simplesmente acabou. E tudo se acalmou. E aquele barquinho que estava quase à deriva, quase virando, ele também ficou quietinho, porque as águas estavam tranquilas. Então, depois que tudo se acalmou, Jesus virou para os seus discípulos e disse: homens de pequena fé, por que vocês estavam com tanto medo? E aqueles homens então olharam para Jesus e provavelmente eles se sentiram envergonhados, porque eles estavam com Jesus ali do seu lado. E mesmo assim, eles tiveram medo. E mesmo assim, eles tiveram pavor daquela situação. E então eles olharam para Jesus e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, crianças, eu tenho a resposta para vocês. Esse a quem esses discípulos estavam perguntando, eles estavam se referindo a Jesus.
o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos mares, o Senhor do vento, o Senhor de todas as coisas. É esse Senhor que estava com os discípulos. Mas sabe de uma coisa? Esse Jesus a quem os discípulos se referiam, ele está com você também. Nós estamos vivendo uma situação que parece uma grande tempestade, né? Uma pandemia, um vírus que está por aí, que um inimigo que nós não podemos ver. E muitas vezes isso nos assusta, isso muitas vezes nos deixa apavorados, como aqueles discípulos ficaram. Mas nós não precisamos ficar assim. Nós podemos buscar Jesus, nós podemos confiar em Jesus, porque Ele está no nosso barquinho e Ele tem o poder para acalmar a tempestade. Ele tem o poder de fazer com que as coisas fiquem nos seus lugares. Então, nesse momento que você está aí na sua casa, não se desespere, não fique triste, não fique abatido. Confie em Jesus, fale com Ele, peça socorro a Jesus e Ele certamente vai cuidar de você. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos confiar em Jesus se nós quisermos passar por essa tempestade. E essa tempestade, ela vai passar. A tempestade que estava assolando os discípulos parou. E essa tempestade que nós estamos vivendo, essa dificuldade que nós estamos vivendo, ela também vai acabar. Ela também vai passar. O que não pode passar e o que não pode acabar é a sua fé em Jesus. Portanto, tenha fé em Jesus. Confie no Senhor. Ele está ao seu lado, cuidando de você. Jamais se esqueça disso, de que com fé nós venceremos esse momento e seremos vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos ama e Ele está cuidando de nós. Ele ama você e está cuidando de você. Vamos falar com esse Jesus? Querido Deus, obrigada, porque nesses momentos de dificuldades nós podemos confiar que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de nós e que essa tempestade vai acabar, essa situação vai passar, mas que depois que essa situação passar, nós possamos continuar confiantes, nós possamos continuar pertinhos de Jesus, tendo fé naquele que pode cuidar de nós, naquele que tem o poder de parar todas as coisas, de parar o vento e parar as tempestades. Me ajude a confiar. Eu quero ser uma criança que confia e ama no Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus dê a você, criança, uma semana abençoada na presença de Jesus e que você confie nele todo o tempo, porque ele está aí do seu lado.